Opa! Vocês estão aí, né, galera? Ó, fui pego de surpresa dessa vez, hein? Pessoal, sejam bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre a área das figuras planas, começando com os nossos quadriláteros. Olha lá, a gente tem a área das figuras planas, essas 1, 2, 3, 4, 5 figuras que nós vamos conversar ali. A primeira de todas é esse carinha aqui. Batendo o olho assim, você sabe quem que é? Bom, é meio difícil a gente afirmar, mas eu já vou te falar. Esse daqui é o nosso retângulo. Se eu for chamar o nosso retângulo de aqui, ó, essa partezinha de A e aqui de B, pessoal, eu tenho certeza absoluta que isso aqui é A, esse outro lado também é A. Isso aqui é B, né, em cima também, embaixo é B. Certo? Pessoal, é muito simples e é muito fácil. A demonstração do que eu vou descrever aqui vem lá do cálculo diferencial integral. Basicamente, pela integral, a gente consegue provar isso que eu vou escrever aqui, tá? Então não se preocupe com a demonstração, procure entender que é bem fácil. Olha lá, a área do meu retângulo, então, em questão, ó, estou falando do retângulo. Como é que vai ficar, pessoal? Muito fácil. A área do retângulo vai ser a base vezes a altura, ou seja, A vezes B, ou no caso B vezes A, tá? Tanto faz, a multiplicação aí tem essa propriedade. Então vai ser base vezes altura. Lembre-se que por ter 90 graus, pessoal, essa é a minha altura, certo? A altura sempre tem 90 graus, fechou? Pessoal, dando sequência, então ficou a área é base vezes altura, no caso escrevi A vezes B para deixar o Azinho na frente. E aqui a gente vai considerar o quadrado. O quadrado ele tem os 4 lados iguais, bem como, pessoal, os 4 ângulos de 90 graus aí bonitinhos apresentados para vocês. O que é interessante a gente notar aqui? Que a área é igualzinha do retângulo, seria a base vezes a altura. Mas para não ficar escrevendo toda hora base vezes altura, a gente fala aqui do quadrado, então a área dele é lado ao quadrado, até rima, né? Então o quadrado é lado ao quadrado, certo? Então, lado vezes lado, ou base vezes altura, fica a mesma coisa em questão. Já dando sequência, a gente tem um cara mais interessante. Esse nosso carinha aqui, ele é bem legal. É o famoso paralelogramo. Dos paralelos. Então, esse lado paralelo a esse lado paralelo a esse lado. Mas, ele vai ser calculado como se fosse um retângulo? Basicamente, sim. Então, se aqui eu tiver um segmento chamado de B, cadê minha altura? Cuidado, pessoal, porque se aqui eu chamar de A, eu sei que aqui também vai ser A, né? Esse pedacinho aqui vai ser A, assim como aqui em cima vai ser B. Mas toma cuidado, porque não é B vezes A aqui nesse caso. Eu preciso traçar a altura, então aquele segmento que faz 90 graus com a base. Olha lá, então prolongando, ixi, ficou ruim, a gente tem que apagar, né? Sem régua, a régua tá ali, mas não vou pegar. Então tá aqui, prolongando. Nós temos um encaixezinho aí de 90 graus. Então aqui seria a minha altura, certo? Então com a base fazendo 90 graus. Aí sim. Então com o nosso paralelogramo a gente vai ficar assim, ó, que a área dele vai ser a base vezes a altura, certo? Então base vezes a altura. Lembre-se que a base é isso, tá? Vezes a altura. É muito comum nos exercícios você já ter esse ângulo aqui. Então, pela trigonometria básica, né, seno, cosseno e tangente, você acaba descobrindo, vou até colocar tipo θ aqui, descobrindo o H, ou descobrindo essa hipotenusa, enfim, dá para você brincar bastante coisa aí. Dando sequência, nós temos esse carinha aqui, que é o nosso losango, tá? Tá na bandeira do Brasil, tá? Um cara super legal. Qual que é o diferencial dele? O diferencial dele é o seguinte, pessoal, ele vai ter duas diagonais, agora eu vou pegar minha régua, ó. Então ele tem duas diagonais. Essa diagonal eu vou te falar que ela é a maior. Então essa daqui seria a minha diagonal que eu vou chamar de Dzão, tá? Vou até projetar ela aqui, ó. Vou projetar ela bonitinha, desse jeito. Olha lá, ó. Então venho pra cá, some isso daqui e venho pra cá, ó. Fechei bonitinho. Então, isso daqui seria a minha diagonal maior, tá? Diagonal maior. E aqui na horizontal, pessoal, seria a minha diagonal menor, que eu vou chamar de Dzinho. Olha lá, ó, desse jeito aqui, em questão. Então, essa daqui, vou até projetar ela aqui embaixo, ó, seria minha diagonal menor Dzinho. Olha lá. Então, aqui,
bonitinho, traçado para você, seria o meu Dzinho, diagonal menor. Então, diagonal maior seria isso daqui, diagonal menor seria esse segmento. Como é que fica aqui? Bom, a área, então, do meu losango, pessoal, fica diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Ok? Uma equação bem interessante para você calcular. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. E a última que me falta aqui é o meu trapézio. Super legal, muito conhecido aí nos vestibulares. Esse aqui é um trapézio que, no caso, estou dizendo, ele pode ser isósceles ou escaleno, mas o mais comum que aparece é o trapézio retângulo, que a gente vai conversar depois sobre ele. Esse trapézio, pessoal, ele tem uma basezinha que a gente chama de menor, ele tem uma base que a gente chama de maior e a minha altura. Então, a altura é aquele segmento que sempre faz 90 graus, lembra? Então, ó, 90 graus aqui, H e H. Portanto, pessoal, a minha área vai ficar assim, ó. Vou até fazer, opa, apaga ao vivo aqui, ó. Então, a minha área vai ficar assim, pessoal. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, certo? Então, ó, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Também é muito comum você não fazer aqui, né? Deixar só base maior, base menor dividido por 2 vezes a altura, tá? Não precisa fazer o traçado até lá. Não vai mudar em nada. Galera, então antes da gente ir para os exercícios, vamos conversar sobre a área dos triângulos. Ó, eu estou apresentando para você aqui 3 casos importantíssimos. O primeiro, que eu mais gosto, particularmente, é um caso bem especial. Por quê? Porque muita gente se esquece desse caso, e ele eu gosto de falar que é a mãe, né? É a grande geradora das outras áreas. Vem comigo. Essa área aqui, ó, ela depende de 2 lados e um ângulo, então é o famoso V, né? Quando você tem 2 lados e um ângulo, galera, nesse caso é o θ, você pode calcular assim, ó. A área, então, desse meu triângulo V e N, ele vai ser lado vezes o outro lado, vezes o seno do ângulo, dividido por 2, ok? Então, ó, lado vezes o outro lado, seno do ângulo, dividido por 2. Fechou? É bem interessante, é bem fácil de calcular assim, envolve o seno. Esse outro caso aqui, o meu particular, eu também gosto muito dele, que é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, galera, ele nada mais é, nada menos é do que uma aplicação dessa nosso caso mãe aqui de todos. Por quê? Lembrem-se vocês que o triângulo equilátero ele tem todos os lados iguais, bem como todos os ângulos dele também são iguais, né? Então você tem 60 graus em cada ângulo, aí, cada vértice, né? Dos 3 do nosso triângulo equilátero. Como que ficaria? Se você fosse ver, vai ficar ó, L vezes L, então seria lado vezes lado, dá lado ao quadrado, o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2, só que você tem dividido por 2. Então, se você faça um teste aí, ó, pega essa equação, só substitui por L seno de 60 dividido por 2. Eu tenho certeza que você vai chegar assim, ó, que a área vai ser lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Uma equação extremamente comum em vestibular, tá? A área do triângulo equilátero. Não se esqueça, né, só fazendo um OBS aqui, que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, ok? A alturinha dele bonitinha. E o último caso que nós temos aqui é um triângulo que você só tem a base e você tem a altura dele em questão, né? Então, base e altura. Esse cara aqui seria 90 graus, né? 90 graus, indicando a minha altura. Como que ficaria? Muito simples. Ficaria assim, ó. A área é base vezes a altura dividido por 2. Um caso também bem comum aí, que aparece direto. Vale para o triângulo retângulo, né? Então, quando nós temos o triângulo retângulo, fazendo aqui bem no braço, ó, a gente tem 90 graus aqui, a base e a altura. Então, ficaria a base vezes a altura dividido por 2. Não sabe não que já tem mais um outro caso especial aqui sobre a área dos triângulos. E olha só, esse último caso ele é bem curioso. Por quê? Porque nesse último caso a gente consegue calcular a área de um triângulo com uma circunferência inscrita nele. Como é que ficaria? Eu estou considerando um triângulo VIN, uma circunferência inscrita, quer dizer, uma circunferência dentro, o lado A, o C e o B. Pessoal, lembrem-se vocês que o raio, né, quando sai do centro e chega até a extremidade,
num ponto de tangencia, certo? Eu tenho 90 graus. Então, como é que ficaria essa equação? Essa equação ela é bem curiosa, porque ela fica assim, ó, a área vai ser igual a P, tá? Ficou meio feio, a gente apaga ao vivo. Então, P vezes... Quem está faltando agora? O raio. O que seria o P? Pessoal, o P é o que a gente chama de semiperímetro. A observação, então, é que esse P ele pode ser calculado como sendo A mais B mais C dividido por 2. A demonstração disso daqui, pessoal, ela é bem simples, na verdade. Parece difícil, mas não é. Vou até destacar aqui, ó. Então seria o semiperímetro P vezes o raio. E o P é a soma dos lados dividido por 2. Da onde é que a gente tira tudo aquilo? Pessoal, se você for dividir esse nosso triângulo, baseando-se na altura, lembra que a altura é aquele segmento que sempre faz 90 graus, certo? Então eu tenho 90 graus aqui, 90 graus aqui. Então como é que a gente chega naquilo lá? Você pensa no nosso triângulo, ó, pega a tinta laranja aqui, ó. A gente pensa em 3 triângulos. Então seria um aqui, né? Esse carinha que eu estou destacando. Opa, tortou ali. Então seria um triângulo aqui, o outro você puxaria para cá, né? Então ficaria assim, ó, desse jeitão aqui embaixo, ó. Esse cara aqui. E basicamente acabou o exercício. Por quê? Você tem um triângulo aqui, um outro aqui embaixo e um outro aqui embaixo. Então essa equação ela vem da soma de 3 áreas de 3 triângulos, ok? Não fica muito preocupado com isso. Guarda mais o método de cálculo. Os lados somados dividido por 2, semiperímetro, vezes o raio. Guardou? Agora sim, bora para os exercícios.